Oi galera, aqui é a Suzana e hoje trouxe dois conceitos para discutirmos e analisarmos juntos. São eles, a sobrecarga e a sobrescrita em Java. Espero que este vídeo ajude vocês a entenderem esses conceitos um pouquinho melhor e aplicá-los com facilidade no futuro. Então vamos começar falando sobre eles. Bom, na literatura há dois tipos de sobrecarga, a sobrecarga de métodos e a sobrecarga de construtores. Iniciarei falando sobre a sobrecarga de métodos e depois abordo a sobrecarga de construtores. Todo método tem uma assinatura. Então, uma assinatura é formada por nome do método, lista de parâmetros, tipos de parâmetros, ordem de parâmetros. Vale ressaltar que métodos que não apresentam o mesmo nome, a mesma lista de parâmetros, com os mesmos tipos e na mesma ordem, não têm a mesma assinatura. Portanto, eles não podem ser sobrecarregados. O essencial é que eles tenham o mesmo nome, para que eles sejam sobrecarregados, mas tipos diferentes de parâmetros. Aí há a sobrecarga. Eu trouxe a definição de sobrecarga, ou conhecido também em inglês, overloading. Então, na literatura, eles dizem que em Java, dois ou mais métodos pertencentes a uma classe podem ter o mesmo nome, contanto que suas declarações de parâmetros sejam diferentes para cada um deles. Assim, os métodos são sobrecarregados e o processo é conhecido por sobrecarga de métodos. Então, é necessário que tenham o mesmo nome, os métodos tenham o mesmo nome, contanto que suas declarações de parâmetros sejam diferentes. Eles usem tipos de parâmetros diferentes. Aí eu tenho a sobrecarga. Se o método tem um nome diferente de outro método, então eu não tenho a sobrecarga. A sobrecarga não se aplica a essa situação. E aí você se pergunta, por que usar a sobrecarga? A sobrecarga ela é útil porque eu posso criar métodos que desempenhem tarefas ou tarefas parecidas ou tarefas semelhantes entre si. Pode ser um, ou pode ser dois, pode ser três métodos. Contanto que eles desempenhem tarefas parecidas, a sobrecarga é útil. Mas para haver sobrecarga, os tipos têm que ser diferentes, ou o número de parâmetros tem que ser diferentes. Senão, não há sobrecarga. Então, esse recurso é muito útil na linguagem Java porque ajuda a implementar o polimorfismo. E aí, a diferenciação entre métodos sobrecarregados. Então, como o compilador Java entende um método sobrecarregado? Então, o compilador Java diferencia os métodos sobrecarregados pelas assinaturas. Isto é, pela combinação entre nome dos métodos, tipos de parâmetros e ordem de parâmetros empregados, porém não pelo tipo de retorno. Então, o tipo de retorno não é importante para caracterizar um método sobrecarregado. Métodos sobrecarregados podem apresentar tipos de retorno diferentes, se os métodos possuírem uma lista de parâmetros diferentes. Então, essa daí é a definição do Deitel. Ele fala sobre como o compilador Java diferencia métodos sobrecarregados e os tipos de retorno diferentes. Então, se você tem um retorno, se você tem parâmetros diferentes, é claro que você vai ter retornos diferentes. Mas, como eu disse anteriormente, o tipo de retorno não é importante para dizer se o método é sobrecarregado ou não. Então, eu trouxe aqui exemplos de métodos sobrecarregados, exemplos simples, acredito de fácil entendimento, feito em código mesmo, em código Java. Vocês podem testá-los depois, se vocês quiserem, ou no NetBeans ou no Eclipse. E aí eu chamei minha classe de sobrecarga método. Então, meu primeiro exemplo. Eu criei um método chamado mostra-método sem parâmetros. Então, quando ele for executado, ele vai mostrar a mensagem. O método não tem parâmetros. O segundo exemplo. Mostra-método. Aí eu tenho um parâmetro int x. Também, quando ele for executado, ele vai mostrar a mensagem. O método tem um parâmetro inteiro. E aí ele mostra o x. Terceiro exemplo.
int mostra método. Então aqui eu recebo dois parâmetros do tipo int, x e y, e quando eles forem executados, quando o método for executado, ele vai mostrar a mensagem. O método possui dois parâmetros inteiros, x e y. Ele vai ter um retorno, mas como eu disse antes, o retorno não é importante. O importante é o método ter o mesmo nome e parâmetros diferentes, ou número de parâmetros diferentes. Próximo exemplo. Mostra método também, porque precisa ter o mesmo nome. Aí eu usei dois parâmetros do tipo double e inverti minhas variáveis, y e x. Ao ser executado, ele vai mostrar também no console a mensagem. O método tem dois parâmetros double, y e x. Meu quinto exemplo. Mostra método, aí eu recebo dois parâmetros de tipos diferentes, int x e double y. E ao ser executado, ele vai mostrar a mensagem. O método tem dois tipos de parâmetros diferentes, x e y. Meu último exemplo de método sobrecarregado é esse daí, mostra método, e eu tenho como parâmetro string, tipo de parâmetro string, e ele recebe x. Então, na execução, ele vai mostrar a mensagem, o método tem um parâmetro do tipo string e ele mostra a string que foi recebida aí. Criei uma classe principal, instanciei meu objeto e a partir dessa referência A, eu invoco todos os métodos que eu criei. Então aí, como vocês podem ver, todos os métodos têm os mesmos nomes, mas eles recebem parâmetros diferentes. Então, temos lá a saída do console. Então, como eu disse, né, todas as mensagens mostradas, só que agora com os números recebidos. O método, os argumentos recebidos. O método não tem parâmetros. O método tem um parâmetro inteiro, igual a 7. O método possui dois parâmetros inteiros, x igual a 10 e y igual a 5. O método tem dois parâmetros double, y igual a 2,5 e x igual a 35,5. O método tem dois tipos de parâmetros diferentes, x igual a 9 e y igual a 14,7. O método tem um parâmetro tipo string, x igual a Java. Então tá aí a execução dos métodos e a saída do console das mensagens. Então vamos agora falar sobre a sobrecarga de construtores. Os construtores também podem ser sobrecarregados, assim como os métodos. E a sobrecarga de construtores permite que os objetos possam ser construídos de maneiras diferentes, resultando em flexibilidade. Uma das vantagens da sobrecarga de construtores é a eficiência. Então, eu posso inicializar um objeto a partir de outro. Isso me dá ganho de desempenho. Aí temos os construtores sobrecarregados. Também criei códigos para mostrar para vocês como um construtor pode ser sobrecarregado. Então, aí eu tenho o meu atributo, int x, e os meus métodos. Então, novamente, sobrecarga precisa ter o mesmo nome. Então, o meu método sobrecarregado é chamado sobrecarga construtor sem parâmetros. Então, ele vai mostrar a mensagem construtor sem parâmetros ao ser executado e essa mensagem vai aparecer no console. Meu segundo exemplo, sobrecarga construtor, ele recebe o parâmetro int, z. Então, também, quando ele for executado, ele vai mostrar no console a mensagem construtor com um parâmetro inteiro. Então, x recebe z. Exemplo 3. Sobrecarga construtor. Aí ele recebe um parâmetro do tipo double, x. Ele vai ser executado e quando ele ser executado, ele vai mostrar a mensagem. O construtor tem um parâmetro double.
Precisei fazer o casting, ou a coerção, para que na hora de ser executado ele mostre um número inteiro, em vez de mostrar um número double. Porque lá antes eu usei o quê? Um atributo do tipo inteiro. Então aqui eu preciso fazer essa coerção. Meu quarto exemplo, sobrecarga construtor. Eu tenho dois parâmetros do tipo double, A e B. E ele vai mostrar na mensagem ao ser executado. Construtor com dois parâmetros double. Também precisei fazer um casting, porque na hora de ser executado, ele vai mostrar um número int, não um número double. Meu exemplo 5. Esse construtor vai receber três parâmetros do tipo int, A, B e C, e ao ser executado, ele vai mostrar a mensagem, construtor com três parâmetros inteiros. Então aí o x vai receber A vezes B vezes C. E aí ele vai mostrar no console o resultado dessa operação. Então, na minha classe principal, eu instanciei cada um dos construtores e me referi a eles como S1, S2, S3, S4 e S5. Passei argumentos, então vocês podem ver os argumentos passados, e invoquei eles para que mostrasse no console as mensagens que criei nos métodos. Então, aí, a saída do console, construtor sem parâmetros, construtor com parâmetro inteiro, construtor com parâmetro double, construtor com dois parâmetros double, então aqui eu fiz a somatória de dois números double, e ele me voltou um número int por causa da coerção. E aqui, construtor com três parâmetros inteiros, então ele fez a multiplicação dos três números inteiros e me deu esse resultado. Espero que essa parte da sobrecarga de construtores tenha ficado clara e ajudem vocês na hora de programar. Então vamos falar agora sobre sobrescrita, ou também conhecida como overriding. Então a sobrescrita é muito utilizada na programação e eu trouxe a definição que eu encontrei na literatura. A sobrescrita de método é compreendida simplesmente como o ato de alterar o comportamento de um método que foi definido em uma classe genérica, ou também conhecida como classe mãe ou classe pai, em uma classe específica, conhecida como classe filha. Isso ocorre mantendo a assinatura do método na classe específica, modificando seu conteúdo. Então, a classe filha vai herdar métodos da classe mãe, só que assim, na classe filha, como ela é mais uma classe específica da mãe, ela vai desenvolver o método de acordo com a necessidade da classe filha, já que o método herdado da classe mãe é bem genérico. Trouxe o código para vocês entenderem melhor o que seria a sobrescrita. Então, criei uma classe genérica chamada animal, com atributos do tipo string, nome científico, gênero, barulho, comida. Criei um construtor para receber os parâmetros e criei os métodos da minha classe genérica. Então, eles só vão mostrar mensagens. Então, o meu primeiro método, mostrar nome científico. Então, ele vai mostrar apenas o nome científico do animal. Mostrar gênero, ele vai mostrar o gênero do animal. Fazer barulho, ele vai falar que barulho o animal faz. E o método comer, então ele vai falar para mim o que o animal come. Então, como eu disse, é bem genérico, não tem nada específico aqui, então por isso que ele é considerado uma mãe e é uma generalização. Criei uma classe chamada cavalo, que estende animal. Então, ela vai receber os métodos herdados da mãe, que aqui é animal. Então, como eu disse, ela vai herdar os métodos, então eu preciso reescrevê-los de acordo com a minha necessidade, então de acordo com a necessidade da classe filha. Então, eu preciso marcar o overriding,
que é a sobrescrita, recebo os métodos da mãe e reescrevo o que eu preciso nos métodos que eu herdei. Então aqui o primeiro método, mostrar nome científico. Então se eu estou falando sobre o cavalo, ele vai mostrar a mensagem ao ser executado. O nome científico do cavalo é Equus cabalus. Reescrevi o método mostrar gênero, então ele vai mostrar o gênero do cavalo, que é Equus. Reescrevi o método fazer barulho, então ele fala para mim que o cavalo relincha. E aí também reescrevi o método comer, então ele fala para mim o que o cavalo come. Então aqui eu especifiquei de acordo com a minha classe cavalo. Mas é claro, herdei os métodos da minha classe mãe chamada animal. Criei uma outra classe também chamada cobra. Então a cobra vai estender animal. Então novamente, animal é considerada minha classe mãe e cobra é minha classe filha. Então minha classe genérica e minha classe específica. Reescrevi os métodos herdados pela mãe. Então os métodos que a gente conversou um pouquinho atrás. Reescrevi esses métodos. Então aqui de acordo com o que eu quero saber da cobra. Então mostrar o nome científico da cobra. Mostrar o gênero da cobra, mostrar o barulho que a cobra faz e o que ela come. Então, criei essa especificação aí na classe cobra. Criei minha classe principal e instanciei cada uma dos meus objetos. Então, instanciei cavalo, instanciei cobra e também instanciei o animal, para vocês terem uma ideia de como funciona a classe mãe também. Então aí, a partir da minha referência, C1, eu invoco os métodos que a gente tem lá na classe cavalo. A partir de C2, eu invoco os métodos que estão lá na classe cobra. Então o C2 aqui é minha referência. E também, claro, instanciei animal. Então eu, a partir da referência A1, eu invoco os métodos que estão lá na classe animal, que é a classe mãe. Aí temos a saída do console. Então, como eu quis o cavalo primeiro, então eu chamei o cavalo primeiro. Então temos lá, o nome científico do cavalo é Equus cabalus, para quem não sabe. O gênero é Equus. O cavalo relincha e o cavalo come capim em ração. Então é o que eu queria saber da classe cavalo. O nome científico da cobra é Ophiofangus rana, não sei se é assim mesmo que pronuncia. O gênero é Ophiofangus. A cobra sibila. Então, para quem não conhece, essa cobra é conhecida como cobra real e ela come outras serpentes e pequenos mamíferos. Tadinho dos animais, tadinho das outras cobras. E aí também, quando eu executo a classe mãe, animal, ela mostra para mim as informações que tem lá. Então, o nome científico dos animais é dado em latim, para quem não sabia, né? Na biologia eles falam isso, que o nome científico é dado em latim. O gênero é mais amplo do que a espécie. Todo animal faz algum barulho e todo animal come algo. Então, eu pensei em exemplos bem simples e básicos, até bobos, mas que dessem para vocês entenderem melhor qual seria como funcionaria essa diferença entre classe mãe e classe filha. Então, como eu disse, então a classe cavalo e a classe cobra vão ter essas informações em específico, e a classe mãe, que é a classe animal, vai ter essas informações bem gerais, bem genéricas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre sobrecarga de métodos, sobre sobrecarga de construtores e sobre escrita de métodos. Bom, se vocês quiserem testar os códigos, fiquem à vontade. É uma boa também como prática. Recomendo para que vocês possam entender o funcionamento do código, fazendo os códigos. Bom, é isso por hoje. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima!
Ah, esqueci de colocar a referência. Então, aqui é a referência, tá, gente? Então, a referência bibliográfica que eu usei para fazer o trabalho. Caso vocês queiram consultar, fiquem à vontade. É uma boa para entender com mais detalhes. Então, agora sim, até a próxima, gente.